versículo 23 e versículo 24, por gentileza. Ô, glória! Romanos capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, por gentileza. Aleluias! Nosso irmão procura agradecer a Deus como de costume, por mais essa misericórdia, e também ao nosso evangelista Maurílio, Glória! por esse voto de confiança, amém? Amém. Pastor Josué, Glória. essa parceria com o pastor Vamos como traz, Josué. amém? Amém. Estarei no versículo 23, peço que a igreja venha estar no 24, por gentileza, em seguida. 3:23. Subtítulo: A justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, igreja. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Às vezes costumam entrar em introdução. Deixa Deus falar. Né? A palavra que a qual nós bem conhecemos acerca de estarmos destituídos da glória de Deus, um versículo bem citado, às vezes ouvido pelos irmãos. Já entrar diretamente na mensagem sem introdução hoje, embora, né, o irmão evangelista disse que temos bastante tempo, mas, né, não abusar, e também, né, creio que não vai estar tanto tempo assim, mas Deus continue sendo louvado, que seja, continue, né, desde o início do culto, que continue sendo verdadeiramente na direção do Espírito Santo do Senhor, aonde o apóstolo Paulo vem a dizer, acabamos de ler de Romanos capítulo 3, versículo 23, que é a qual todos pecaram, ou seja, não fez uma especificação de quem pecou ou de quem deixou de pecar, mas de uma vez por todas nesta palavra já disse todos, ou seja, ninguém escapou, exceto Jesus Cristo, que é a qual foi o único que desceu dos céus, aí veio na terra, foi fiel sem pecar do início até o fim, mas fora parte todos pecaram, ou seja, todos os seres humanos na face desta terra pecamos, nós estamos destituídos, ou estávamos alguns, né, da glória do Senhor, ou seja, estávamos afastados do poder de Deus, estávamos afastados da graça de Deus, mas após Jesus Cristo descer dos céus, pagar um alto preço por cada um de nós, foi nos constituído uma nova chance, nos foi constituído uma nova oportunidade. E houve uma palavra acerca de propiciação. O que vem a ser a palavra propiciação? Os irmãos, creio que o evangelista Maurílio, nosso irmão Josué, demais irmãos já sabem, mas vem a significar propiciação acerca do Velho Testamento, quando havia-se alguém, algum ser humano, algum homem, alguma mulher que a qual viesse a pecar, viesse pegava um animal imaculado, um animal perfeito, sem mancha, sem machucado, trazia até os sacerdotes. O sacerdote pegava aquele animal e sacrificava sobre o holocausto. E o que acontecia? A fumaça daquele animal sacrificado subia na narina de Deus, e Deus perdoava o pecado daquela pessoa. Mas hoje é diferente. Após a crucificação de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele pagou, hoje já não é necessário mais pegar um animal, levar o sacerdote da sequência, ao levar no holocausto e fazer a propiciação dos pecados. Não é mais necessário. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, fez o próprio Cordeiro, fez o próprio sacrifício por amor a mim, por amor a você, trazendo dois entendimentos do versículo bastante citado e bastante conhecido. Primeira parte, a parte A, Evangelho de João, capítulo 3,
Versículo 16, partear, porque Deus amou o mundo de tal maneira, partear, ou seja, aqui o Pai Celestial, Ele não deu medida no seu amor, a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o versículo de João 3,16, não disse-se que Deus amou o mundo de 50% de maneira, porque Deus ama o mundo de tal milímetro, de tal centímetro, de maneira não, mas disse que Deus, porque Deus ama o mundo de tal maneira, ou seja, um amor imensurado, um amor sem medida, um amor sem porcentagem, e além do mais, a carta de aos Romanos capítulo 5, versículo 8, aonde diz que a qual Deus enviou o seu Filho para pagar o alto preço por cada um de nós ainda sendo pecadores. Sabe o que o Senhor quer dizer nesta noite? Ele não fez acepção de pessoas, mas o Pai Celestial, ao enviar o seu unigênito e o seu primogênito para pagar o alto preço na cruz por cada um de nós, Ele não fez acepção de pessoas, Ele não escolheu a dedo para quem que o filho dele iria pagar o alto preço. Ele não disse: ei, meu filho, vai pagar o alto preço para quem está firme na minha presença, mas para quem está afastado, não paga um alto preço não. Glória. Negativo. Meu filho, paga um alto preço para quem é fiel à minha obra, mas para quem não é fiel, não paga preço para estes não. Negativo. Meu filho, aqueles que têm compromisso com a minha obra, pagam um alto preço por eles, mas aqueles que estão desleixados, não paga preço por eles não, negativo. Foi independentemente da raça, foi independentemente das condições financeiras, foi independentemente se é chegado ou se não é, Jesus Cristo pagou alto preço por cada um de nós. Está agradando o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo pagou o alto preço. É fiel à obra, o Senhor pagou o preço por estes. Não é fiel por estes, o Senhor pagou o alto preço também. Está na vida certa, ou mais ou menos, Jesus Cristo pagou o alto preço por estes. Está na vida errada, só vive aprontando. Ei, Jesus Cristo pagou o alto preço por você também, sem fazer acepção de pessoas. Meu Deus. Voltando na parte B, aonde citamos apenas a parte A, onde já foi citado o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, repetindo parte A, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí podemos analisar e perceber algo interessante na parte B. Perdão. Repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí desce na parte B do mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aí a pessoa pensa: calma aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu estou na vida errada, mas eu creio em Deus, então também vou ter direito à vida eterna. Negativo. Eu não sirvo a Deus não, mas está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado. Então na vida que eu estou levando, só de eu crer, só de eu ter fé, eu vou ter a vida eterna. Negativo, meu irmão. Quando se refere a esta palavra crer, é relativo à palavra fé, é relativo à palavra acreditar. Aí vem o versículo 18 do mesmo João capítulo 3 a dizer: e todo aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Aí podemos analisar e perceber na epístola de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14, do que aproveitaria o homem que a qual tem
desse versículo 14 de Tiago 2 em diante, venha dizer numa frase que é bem conhecida: a fé sem a obra, ela é morta. Então, quando se diz fé, quando se diz crer, quando se diz acreditar, ela tem que ser acompanhada das obras também. Não é somente dizer, eu creio que eu vou para o céu, mas é também ter as obras. Eu devo fazer por onde de ir para o céu. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Está dizendo, ei, seguir a Jesus Cristo não é somente entrar dentro de uma igreja, levantar suas mãos e glorificar Ele. Não é somente isto, não. Isto faz parte, não é somente isto. Seguir a Jesus Cristo não é somente entrar dentro da igreja e glorificar o Pai Celestial, não. Isto faz parte, mas não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é somente entrar numa igreja, enjoelhar o joelho no chão e orar ao Pai Celestial, não. Isto até faz parte, mas não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é orar toda madrugada, subir monte, descer monte, não. Faz parte do ministério, mas não é seguir a Cristo. Mas sim, seguir a Cristo é além do que isto. Seguir a Cristo é além do que está em todos os cultos, nos dias que tem da semana. Seguir a Cristo é muito mais do que buscar em todas as madrugadas. Seguir a Cristo é muito mais do que descer, subir, descer monte. Ei, seguir a Cristo é renunciar ao adultério. Seguir a Cristo é renunciar ao vício das drogas, ou decandore. Seguir a Cristo é renunciar à bebida forte, à bebida alcoólatra. Seguir a Cristo é abrir mão da prostituição. Seguir a Cristo é abrir mão da mentira. Seguir a Cristo é abrir mão da fofoca. Seguir a Cristo é abrir mão da calúnia. Seguir a Cristo é abrir mão, é renunciar da concupiscência. Seguir a Cristo é renunciar os seus próprios desejos, os desejos da carnalidade. Seguir a Cristo é renunciar a sua própria vontade, ou seja, renunciar o pecado. Isto de fato é seguir a Cristo. Segue Jesus, Espírito Santo de Deus. E venha dar sequência da propiciação, do que muitos reverenciam, não se lembram, não se recordam. Ouvem pregações sobre a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, mas não valorizam aquilo que Jesus pagou por cada um de nós. Tendo a humildade de deixar toda a sua glória, toda a sua majestade lá nos céus, entrar no ventre de uma mulher, nascer numa manjedoura, crescer no meio dos seres humanos, pregar e ensinar dentro dos seus 12 anos e aproximadamente findar o seu ministério nesta terra aproximadamente a 33 anos de idade. Tendo a compaixão, tendo a piedade de estar nesta terra, curar os cegos, curar os doentes, curar os enfermos. Olha o que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. Olhamos pela sequência, não falando com muitos detalhes para ganharmos tempo, mas falando por altos. Jesus Cristo demonstrou o seu grande amor por mim e por você, por cada um de nós, quando Ele já deu o aviso aos discípulos, dizendo que iria pagar um alto preço, iria estar na mão dos homens como se fosse um salteador. Simão Bajama, discípulo Pedro, disse não. Mateus capítulo 16 ou 18, onde ele parou e disse não, o Senhor não vai pagar um alto preço, não. Eu estou com o Senhor, onde o Senhor estiver eu estarei. E Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, maldito, apartai de mim, Satanás.
chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque já estava se intrometendo nos propósitos que Cristo veio sobre esta terra. A palavra prossegue a se dizer: Jesus, aproximando do dia de passar pela crucificação, ele reconhece, mesmo sendo Jesus, mas estava aqui em carne e osso, reconhece que se ele não se fortalecer, ele não vai conseguir suportar a crucificação. O que ele faz? Ele vai fortalecer o espiritual, ele vai se preparar para passar pela crucificação. Como? Chamando 3 discípulos para o acompanhar e subir ao monte Getsemane. E ali ele ora por um pouco de período com os discípulos. E depois se aparta, mesmo estando no mesmo monte Getsemane, para orar particularmente ao Pai Celestial. Aqui já nos traz o entendimento que a qual Jesus Cristo subiu no monte para se preparar antes de passar pela crucificação. Sabe o que o Espírito Santo está falando nesta noite? Ei, se Jesus, que era Jesus, antes de passar pela crucificação, reconheceu que precisava buscar um fortalecimento, aí está o segredo para vencer a provação. Quer vencer a tentação? Busque pelas madrugadas. Quer vencer a provação? Busque nos montes. Quer vencer o adversário da tua alma? Ei, fortaleça o teu espiritual. Se prepara primeiro, se estrutura primeiro. E a palavra prossegue dizer que no monte Getsemane, quando Jesus Cristo por 3 vezes se depara com 3 discípulos, ele dá uma exortação. Porque quando ele sai do seu particular com o Pai Celestial, os 3 discípulos estão dormindo. Os irmãos conhecem a passagem. E ele lhe diz: nem uma hora pudetes orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem a desculpa de muitos: eu não consigo firmar os meus passos porque eu sou fraco. Eu não consigo obedecer a palavra porque a carne é fraca. Ei, o próprio Jesus disse, como já citado, que a carne é fraca. De fato, a carne é fraca mesmo. Mas é o mesmo Jesus que no mesmo instante que disse que a carne é fraca, ele já deu a chave para vencer a carne fraca, ao dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, a carne é fraca, mas se vigiar e orar, não vamos cair em tentação. E estando com o espírito pronto, com o espírito forte, então estando com o espírito forte, vamos ter capacidade e resistência para vencer o pecado. Baixo. Está perto, porém, o som está baixo. Vigiar e orar, está alto, não? Lá pertinho? para que não entreis em tentação. Mas daqui o som fica mais... Jesus desce do monte Getsemane. Vai aumentando. Ali vem Tá o vendo? sumo sacerdote Malco, Por causa da direção com os dele. soldados, com o exército, Depois que a gente consertar a caixa lá, com vara-paus, Qual cara? como se estivesse em busca É? a caixa do pior homem da região, como se Jesus fosse alguém perigoso. Mas isso não Pois foram ali com várias paus, com ferros, como se estivesse atrás do pior salteador da região. fusível, que eu compro fusível, mano. Porque ela parou. Judas Iscariotes veio beijar porque creio Tiro fusível. que sumo sacerdote Malco e os exércitos ali Tiro fusível. não conheciam Jesus de vista, mas conheciam somente de ouvir. Por isso Judas Iscariote deu o sinal: aquele que eu beijar no rosto, vocês vão saber que este é Jesus. E a palavra prossegue dizer que Jesus disse: com um beijo tu vem me trair? Jesus estava sabendo o que estava acontecendo ali, mas sabia que tudo aquilo fazia parte do propósito do ministério dele
sobre a face desta terra. Liberta o teu povo, Jesus. Prossegue a trajetória. Pegam Jesus Cristo. Da garganta dele. Quando vão pegar ele, Começo também. discípulo Simão Barjoma, que é qual é o discípulo Pedro, desembanha sua espada e corta a orelha de Malco. Olha o que Jesus Cristo faz, irmãos. Ele se abaixa, Quando eu prego, eu não bebo. a orelha de Malco no chão, porque cortou com a espada. Água esfriar. Pega a orelha de Malco, coloca no lugar como se não tivesse cortado. Sua garganta tá E ele dá uma exortação ao discípulo Pedro, nas palavras dele, que dizer, talvez lembrou do Efésios capítulo 6, versículo 11, 12 em diante, que é quando o apóstolo Paulo conselhou dizendo: ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra toda ordem de potestade maligna da maldade. Glória a Deus. Vivemos no meio de uma nova geração, onde parece que igrejas, muitas igrejas, não todas, tem os fiéis ainda, tem os remanescentes, mas a maioria parece que dentro da igreja é como se fosse um campo de campeonato, um campo de competição, em que a qual a luta é contra o irmão, um contra o outro, é o irmão querendo pregar mais do que o outro, é o irmão querendo mostrar mais voz, que louva mais bonito do que irmã A, do que irmã B, é um querendo aparecer e ser melhor do que o outro. Mas nos olhos de Cristo ninguém é melhor do que o próximo, mas todos nós temos os nossos valores, temos o mesmo valor. O problema é que muitos. Pegam Jesus Cristo, olha a trajetória e covardia que fizeram com o nosso Jesus Cristo, com o meu Jesus, com o seu Jesus. Enquanto estava na trajetória pegando Jesus Cristo, discípulo Pedro de longe ia acompanhando e põe o Jesus Cristo num pátio, se não falha a memória, num certo lugar. Eu gosto. Vendam os seus olhos e começa a esbofetear o seu rosto. Imagine, irmão, Jesus Cristo com os olhos vendados e tomando socos no rosto, e ainda sendo zombado. Diz aí, quem é que te socou? Tu não diz que é Jesus, que é Messias, que é o Filho de Deus? Então adivinha agora, fala agora quem é que te socou. E Jesus Cristo, conforme disse profeta Candarábias, tem o profeta Isaías, no livro de Isaías, no seu capítulo 53 e no seu versículo 7, como ovelha muda levada a matadouro, ele não abriu a sua boca. Não está escrito, mas podemos ver e entender que cada esbofeteada que Jesus levava no rosto, ele não falava um ai, ele não falava ui, ele não reclamava, mas conforme já citado Isaías 53, 7, que é qual como ovelha muda ele não abriu a sua boca, talvez ele só gemia, tomava esbofeteada no rosto e gemia, tomava outra esbofeteada e só gemia, Imagine a dor que Jesus Cristo teve, sentiu ao levar vários socos no rosto. E o mesmo discípulo Pedro, que disse lá atrás que o que Jesus Cristo passasse, ele iria passar também, ele ficou de longe e por 3 vezes negou Jesus, negando que o conhecia, que tinha comunhão com ele. E eles, não satisfeitos com apenas aquilo, botaram um pedaço de cana para Jesus Cristo segurar, e
enquanto Jesus Cristo segurava aquele pedaço de cana, eles preparavam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E quando eles terminaram de preparar aquela coroa de espinho, um dos evangelhos é enfático em dizer que eles pegaram aquele pedaço de cana com violência e começaram a bater na cabeça de Jesus. Meu Deus. Irmãos, pregar e ouvir sobre isso é fácil, mas tente imaginar na sua imaginação, no seu pensamento. Tente ter uma noção da dor que Jesus Cristo sentiu naquele momento, ao baterem com um pedaço de cana sobre a sua cabeça, tendo aquela coroa de espinho. Imagina aqueles espinhos penetrando no vaso sanguíneo de Jesus, irmãos. Olha o que Jesus Cristo pagou por mim. Olha o que Jesus Cristo pagou por você. Olha a covardia que fizeram com o nosso Jesus Cristo. Não satisfeito com apenas aquilo, abriram a sua túnica, a sua vestimenta, começaram a chicotear os seus lombos. Pá! Puxava para trás, aí batia de novo. Pá! E puxava para trás. Historiadores estudiosos dizem que na ponta, os irmãos devem saber, que na ponta daquele chicote havia pedaço de lâminas e ponta de dente de animais afiados. Então, se for verdade de historiadores, quando batiam aquele chicote e puxava de volta para bater de novo, podemos imaginar que quando puxava, rasgava os lombos de Jesus Cristo. Olha o que fizeram com o nosso Jesus. Aí bate de novo. Pá! E puxava rasgando as suas costas. Aí batia de novo. E puxava rasgando as suas costas. E repetido Isaías 53:7. Ele não falou ai nem ui e nem reclamou, mas somente gemia. Aí batia de novo e ele só gemia. Olha o que Jesus pagou por cada um de nós. Meu Deus. E não satisfeito com apenas aquilo, bairro Gilson Carone, conforme o que Jesus Cristo pagou por cada um de nós, colocaram Jesus Cristo para carregar uma cruz pesada, além da medida dele. Por quê? Porque não era medido para ele, mas sim para um homem provavelmente mais alto do que ele, por nome Barrabás. E a Bíblia fala que aquela cruz era tão pesada, mas tão pesada que na trajetória, no percurso que ele carregava aquela cruz, por nome Gólgota, traduzido na língua portuguesa, caminho da caveira. No momento, no meio daquele percurso, ele tombou. E veio Cirineu, se não falha a memória, os irmãos lembrar, pode corrigir. Se não falha a memória, Simão Cirineu, ou José Cirineu, ajudou Jesus a ele se reerguer, a se levantar. Meu Deus, aleluia. Irmãos, em poucos detalhes, em poucas palavras para adiantar. E quando Jesus Cristo foi, aqueles irmãos não satisfeitos com apenas aquilo, deitaram Jesus na cruz. Aí numa mão, pá. Na outra mão, pá. Nos seus pés, pá. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, não reclamou, não blasfemou, não murmurou. Olha o que Jesus pagou por cada um de nós. E quando terminaram de pregar suas mãos e seus pés, levantaram aquela cruz, e Jesus ficou pendurado, pulando algumas partes que a qual estavam dois ladrões, um defendia, outro julgava. A palavra te dizer que Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que a tradução é:
Deus meu, por que me desamparastes? Não vamos entrar em detalhe nesta parte. Prossegue dizer que Jesus Cristo, chegando nos seus últimos momentos, nos seus últimos suspiros, ele disse: Tetelestai, que a tradução é: está consumado, como se ele estivesse dizendo: está cumprido a minha missão que eu vim fazer aqui, está cumprido o propósito que eu vim na face desta terra. Glória a Deus. E assim entregou o seu espírito ao Pai, tombou o seu pescoço e expirou, ou seja, morreu. Glória a Deus. Aí vem o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 6. Quando Maria Aleluia. e outras Marias vieram até o sepulcro de Jesus para fazer conforme a tradição dos judeus, que é qual perfumavam o corpo do sepultado do morto. Quando chegaram até o sepulcro aonde estava Jesus, a pedra que estava tampando aquele sepulcro não estava mais ali, estava do lado revolvida. E Maria e outras Marias, ao olharem dentro do sepulcro, dentro daquele buraco, estava vazio. Cadê Jesus? Já não estava mais ali. E olhando em cima da pedra, observou o varão todo de branco. E ali notificou a ela, dizendo: Ei, Mateus 28, 6. A quem estão procurando? A Jesus Cristo, o Nazareno. Prosseguiu dizendo: Ele não está aqui. Vieram perfumar a Jesus Cristo. Tem uma notícia. O anjo de branco, o varão de branco dizendo: Ele não está aqui. Vieram cumprir conforme a tradição. Tem uma notificação: Ele não está aqui. Por quê? Porque Ele já ressuscitou. O meu Jesus, o teu Jesus, Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. A morte não conteve com Ele, mas Ele venceu a morte. Ele está vivo e vive para todos sempre. Deus todo. Aleluia. E este mesmo Jesus que ressuscitou teve ascensão. Ascensão significa subida. Subida ao Pai Celestial. E rogando ao Pai, como Ele deu uma promessa, que não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Pai que nos enviasse o Espírito Consolador. Este mesmo Jesus é aquele que o evangelista Maurílio já disse nesta noite: é o mesmo que um dia voltará para arrebatar uma igreja santa, santificada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Voltando para o versículo que acabamos de ler, de Romanos capítulo 3, versículo 23. Falamos um pouco sobre a propiciação, que é qual é o sacrifício que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. Agora vem a redenção, ou seja, a remissão de todos os pecados. Jesus Cristo cumpriu a propiciação. Agora traz a redenção, ou seja, de nos remir, de nos transformar, de nos libertar da prisão espiritual. Conforme já ouvi pregadores dizendo, 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 5, poucos detalhes, que é qual já ouvi pregador pregando nesta parte. E o que chamou a atenção é que
na mente do capitão da Síria, por nome Naamã, a prisioneira. Era prisioneira quem era? Era aquela jovem, aquela menina que eles raptaram dentre aquela guerra entre o povo de Israel e entre o exército de Israel e o exército da Síria. E raptam aquela menina para prestarem serviços para Naamã e para sua esposa. Mas o interessante é que eu ouvi, me chamou a atenção, que na mente de Naamã, quem estava presa era a menina, mas na verdade quem estava preso era ele. Por quê? Porque ao sonho de muitos, Naamã era homem de Deus, Naamã era um homem valoroso, um homem guerreiro, mas somente quem estava na sua casa sabia que estava no seu interior, estava leproso. Vivemos no meio de uma nova geração em que qual muitos têm os olhares da humanidade. É homem de Deus, é mulher de Deus, é mulher de oração, é homem de palavra. Ou muitos mostram algo por fora, mas como será que está por dentro? Que é com os olhos da humanidade é uma coisa, mas quando está somente a pessoa, já é outra. Na igreja é glória a Deus e aleluia, mas quando está em casa é cada palavrão que o Espírito Santo tem que tapar os ouvidos. Na igreja é paletó, gravata, todo bonitinho, é vertido até os pés, mas quando está em casa é shortinho apertadinho que o Espírito Santo tem que tampar os olhos. Lá fora, na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Mas a carta da revelação de Apocalipse capítulo 2, versículo 18, em vice-versa dizer, na visão do apóstolo João, ele contemplou em vice-versa um varão todo de branco, que os seus pés eram como latão reluzente, aí na parte P, que a qual é vice-versa, e os seus olhos é como chama de fogo. Papai e mamãe não está vendo, o teu pastor não está vendo, mas aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, ele contempla o oculto e o escondido, e nada passa batido, é desapercebido diante dos teus santos olhos, que é como chama de fogo, mas ele contempla tudo. Glória a Deus. Perdão. Versículo que nós lemos. Em outrora estávamos destituídos da glória de Deus. Meu Deus. O que é a glória de Deus? Tem a glória a Deus e glória de Deus. Glória a Deus é nós glorificar ao santo nome dele, bem dizer, ao santo nome dele. Já a glória de Deus é tudo aquilo que manifesta a sua glória, o seu feito, a sua majestade e o seu poder. Se olharmos para a natureza, já estamos olhando e contemplando a glória de Deus. Por quê? Porque foi uma criatura, mas por trás daquela criatura da natureza houve um Criador, o Pai Celestial. Se olharmos para os bens materiais, dependendo do que for, contemplamos a glória de Deus. Por quê? Porque atrás da criação houve o Criador, que é qual é o Pai Celestial. Ou seja, tudo aquilo que manifesta a glória, o poder, a majestade dele. Em outrora não éramos dignos desse perdão. Em outrora não éramos nem dignos de estarmos vivos. Mas a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Oh, glória. A misericórdia, a compaixão nos alcançou. Irmãos, se Deus fosse olhar, evangelista Maurílio, para o nosso homem, para a nossa mulher,
Digo não de companheiro e companheira, mas digo o Senhor está dizendo a seguir a pessoa em si mesma. Se o Senhor fosse olhar para a nossa falha, se o Senhor fosse olhar para os nossos erros, se o Senhor fosse olhar para os nossos pecados, nem aqui nós estaríamos. É verdade, Senhor. Se o Senhor fosse olhar pelos erros que eu erro, o Senhor já tinha me consumido há muito tempo. Mas a graça dele nos alcançou. A remissão dele, a purificação, a restituição, a regeneração do Senhor, a graça dele nos alcançou. E apóstolo Paulo acrescentou na carta de Romanos, no seu capítulo 5 e no seu versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia. Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. A graça nos alcançou, irmãos. Estamos acordando por causa da graça. Estamos respirando por causa da graça. Estamos vivos por causa da graça. Se não fosse a graça dele, se não fosse a misericórdia dele, já não estaríamos mais aqui. Mas graças à graça dele, aqui nós estamos. Oh, glória. E assim veio a salvação. Na sequência, a propiciação, o sacrifício do Cordeiro, que a qual quando voltar será o leão, como bem disse o nosso irmão Josué. E acrescentamos que a qual o Senhor acrescenta, que a qual hoje aproveita bairro de Sucarone, que ele é o nosso advogado fiel, Oh, glória. justo e fiel, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, 8, 9 em diante, ou anteriormente, que a qual Jesus é o nosso advogado fiel. Onde muitos nos apontam, Jesus Cristo nos defende. Mas este mesmo Jesus Cristo que é o nosso advogado no dia de hoje, naquele grande dia mudará a sua função. Hoje ele é o advogado, mas naquele grande dia ele será o próprio juiz. Pois o Evangelho de João diz Glória. que a qual o Senhor Pai Celestial dará todo o poder, toda a autoridade para Jesus julgar a humanidade. Este mesmo Jesus que nos advoga hoje será o mesmo que naquele grande dia, no juízo final, como disse o evangelista Maurílio, ele estará lá no tribunal. Hoje ele nos defende. Depois, no juízo final, no tribunal de Cristo, ele estará lá, falando de tal, só ver as suas obras. Só ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Está. Vinde bendito do meu Pai, Oh, glória. para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Wesley Hugo, só ver as suas obras. Pregou, louvou, fez a minha obra. Deixa eu ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Wesley Hugo. Achei Wesley Silva. Wesley Souza. Ih, mas não tem Wesley Hugo aqui não. Maldito, apartai-vos de mim, vós, servo mau e negligente, vai para o lago ardente de fogo eterno. Meu Deus. Evangelista Maurílio, Deus, por intermédio dele, deixou bem claro. De fato, bairro de Sucarone, seremos mesmo julgados pelas nossas obras. E o Senhor está perguntando: como está as tuas obras diante de Deus? O que você tem feito no escuto, no escondido, no oculto? Meu Deus. Aí vem João, capítulo 12, versículo 20, se não falha a memória. Louco! Se hoje te pedir a tua alma, Para quem será? o que tens preparado, para quem será? É, Deus. É o Senhor perguntando, bairro de Sucarone.
Se o Senhor vir buscar a tua alma, para quem será? Para quem tem preparado? O que tens preparado para quem será? Aí vem na nossa consciência, na nossa concepção. Não houve um arrebatamento, mas o seu fôlego de vida foi recolhido agora. E aí, fulano? E aí, fulana? O que é que a tua consciência diz ao teu respeito? Vamos supor que o teu fôlego de vida foi recolhido agora. O que a tua consciência te responde? Subiu ou tu desceu? Houve o recolhimento do teu fôlego de vida. A tua consciência te responde: estará subindo para o céu ou para o inferno? Estará descendo para o inferno? Não é tempo de ficar brincando, meus irmãos. Oh, glória. Como costumo dizer, não há mais tempo de ficar perdendo tempo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Não há mais tempo de ficar indeciso se faz a obra direito ou se não faz, porque o soar da última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o soar da última trombeta soará a qualquer instante, será a qualquer momento, irmãos. Oh, glória. E a pergunta é: como que o Senhor nos encontrará? Como que está nossas vestes espirituais? Como que está nossa intimidade com o Pai Celestial? Como que está nossa vida diante de Deus? Que nós venhamos reverenciar tudo aquilo que o Senhor fez, faz e permanecerá fazendo por cada um de nós. Glória a Deus. Porque as misericórdias de Deus, sim, ela é eterna, mas as oportunidades não. As misericórdias dele é eterna, é para todo sempre, mas as oportunidades de Deus, ela não é eterna não. Uma hora a porta da oportunidade, ela vai acabar. Uma hora esta oportunidade será a última oportunidade. Que venhamos aproveitar a cada suspiro de vida, que nós venhamos aproveitar a cada abrir dos nossos olhos, que venhamos aproveitar a cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pois pode correr o risco de esta oportunidade ser a última. Cabe a mim, cabe a você. Estão com este trabalho aqui no culto do ar livre, já terminando, Glória a Deus. pregando o Evangelho de Jesus, anunciando o Evangelho da palavra do Senhor. Esses homens de Deus e essas mulheres de Deus fazendo um trabalho lindo, que é qual é vindo até nas ruas, aonde necessita da palavra ser alcançada, Glória a Deus. das almas. Quando as almas não vão na igreja, a igreja vem até as almas. É verdade. Mas de igual forma que eu e o Senhor, nós não podemos ir até você, pegar no teu braço e trazer até aqui e dizer: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não podemos. Um dos profetas disse: nem por força e nem violência, mas por intermédio do Espírito Santo do Senhor. E tem mais, a carta das revelações de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra é para te dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Candore de cantarabiastou. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E nesse momento Jesus Cristo está batendo
ouvindo nesta porta, não é a porta da tua casa, não é a porta do teu domicílio, não, mas é a porta do teu coração. Glória a Deus. Olha a educação de Jesus. Ele não sai arrombando tudo, quebrando tudo, não, mas ele abre as portas, ele bate na porta. Ele está pelo lado de fora, mas é necessário quem está pelo lado de dentro decidir se abre a porta ou não. É tudo questão de atitude. Jesus quer operar na tua vida. Jesus quer fazer o sobrenatural. Jesus quer manifestar a sua glória, a sua majestade, o seu poder no seu interior, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. O Senhor quer fazer maravilhas e prodígios na sua vida. Glória a Deus. Mas isso não depende somente dele, mas depende também de você. Depende de você tomar uma atitude. Glória a Deus. Você dá o primeiro passo, para que assim o restante ele venha fazer, ele venha garantir. É o convite do Evangelho de João, capítulo 4, que é a qual Jesus Cristo fez, convidou para aquela mulher samaritana, que é a qual buscava a água naquele poço. Ele disse: ei, esses 4 maridos, e esse quinto, esses 5 maridos, e esse que está com você agora não eram seus, mas era das outras, era dos outros. Tu está vendo dele,